E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. Hoje eu venho compartilhar como eu preparo o meu recheio de baba de moça. Esse daqui é o verdadeiro, pois ele não vai nem leite condensado e nem creme de leite. E não é porque não vai leite condensado e creme de leite que deixa de ser um recheio gostoso, porque, gente, esse recheio é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, bora para a receita e fiquem ligadinhos até o final, porque esse recheio tem muitas dicas importantes para você conseguir aí um preparo perfeito. Para começar esse recheio, eu preciso preparar uma calda. Aqui na minha panela com o fogo desligado, eu vou colocar uma xícara não muito cheia de açúcar refinado. Pode ser sim um açúcar cristal, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você dissolver esse açúcar, porque aqui eu tenho que misturar ele bem antes de levar para o fogo. E aqui na minha panela eu já coloquei 120 ml de água, e também vou utilizar pedacinhos bem pequenininho, por conta da quantidade do meu recheio, de cravo e canela. Esse cravo e essa canela é opcional, mas gente, eu gosto muito. Vou misturar aqui muito bem, porque depois que eu levar para o fogo, eu vou mexer o mínimo para não cristalizar aqui esse açúcar na minha calda. E se cristaliza o açúcar aqui logo de início, vai ser difícil depois para eu dissolver no meu recheio, e também o meu recheio depois de pronto pode cristalizar um pouquinho também. Misturei bem e agora eu vou levar para o fogo alto. Como eu falei para vocês, aqui eu vou mexer o mínimo. Eu vou mexer só mais uma vez, depois para eu terminar de dissolver esse açúcar. E ali do lado eu tenho um copo com água e com um pincel. Meu pincel é de silicone, porque eu também vou limpando ali a lateral da minha panela, justamente para não cristalizar. Aqui é como se fosse o caramelo mesmo. Só que aqui eu não vou dar o ponto de caramelo, tá, gente? Aqui eu vou preparar uma calda, a gente chama de calda em ponto de fio fraco. E aqui, se você tiver um termômetro, é melhor ainda, porque aqui eu preciso chegar na temperatura de 105 graus. Termômetro é muito mais fácil, né? Porque, gente, não pode ferver demais também aqui, senão depois você não consegue misturar com o restante dos outros ingredientes. Aí você perdeu aqui a sua calda. Se você não tiver um termômetro, para eu tentar ajudar vocês, né? Eu calculei ali o tempo. Essa calda é feita entre 6 a 7 minutos no fogo alto. Eu sei que esse tempo pode mudar tanto para mais ou para menos, mas aqui é o único jeito que eu encontro para ajudar quem não tem termômetro. Olha, gente, aqui é o único momento que eu misturo, porque o meu açúcar não tinha dissolvido totalmente. E como eu falei para vocês, eu não posso cozinhar também essa calda demais. E se necessário, limpo novamente a lateral para não cristalizar. E vou aferindo a temperatura para eu não passar do ponto. E aqui, se você tiver aquele termômetro de espeto, dá super certo, tá, gente? Tenta encostar ali na calda sem pegar no fundo da panela. E aqui a minha calda já chegou no ponto que precisa, lembrando que a temperatura é de 105 graus. Agora eu desligo a minha panela, deixo a calda quietinha aqui mesmo, porque eu preciso utilizar ela um pouco mais fria. Não preciso deixar esfriar totalmente, mas eu preciso utilizar ela aqui na temperatura de 60 graus. Abaixo de 60 graus, porque se eu continuo o meu recheio aqui, eu vou utilizar gemas. E se eu coloco aqui, vai acontecer o que? Gente, já vai começar a cozinhar essas gemas. Aí já vai coagular, vai empelotar demais, e a gente não quer isso. Aqui a minha calda já esfriou, e na verdade a minha esfriou até demais, porque vida de confeiteira a gente tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas tudo bem, vou continuar aqui o meu recheio. E aqui eu tenho uma colher rasa de amido de milho, vou colocar ali em uma tigela para eu dissolver com o leite de coco. E aqui eu tenho 120 ml de leite de coco. E, gente, aqui dependendo o que você for utilizar esse recheio, você não precisa utilizar o amido. Se você quer um recheio mais fluido para um bolo no pote, nem precisa, tá? Aqui eu utilizei porque ia ser para um bolo recheado, um bolo festivo, então eu precisava utilizar ele. E não é muito amido, tá, gente? Aqui eu vou dissolver o que eu puder no leite de coco e depois eu passo na peneira, porque mesmo assim ficam uns gruminhos.
E agora eu vou acrescentar 5 gemas, passei as gemas na peneira e é muito importante quando você peneira as gemas, você não ficar passando a colher e nem ficar arrastando ali a peneira na sua tigela, tá? Fura a gema e deixa ela escorrer naturalmente, senão se você ficar arrastando, vai puxar a pelinha e vai ficar mesmo assim com um cheiro e gosto de ovo. E, gente, eu falo em todos os vídeos, dê sempre preferência para ovos frescos. E nesse recheio é mais ainda, para não ficar com cheiro e nem gosto de ovo forte no recheio. E também, se você puder pesar todos os ingredientes, é melhor ainda, porque o ovo, ele muda muito de tamanho. E na descrição do vídeo eu vou deixar as medidas para vocês por gramas. Coloquei as gemas, misturei um pouquinho e já levei para cozinhar em fogo médio. Só que aqui eu vou ter que mudar a temperatura do meu fogo por conta do espessante. Mas já mostro para vocês. E aqui, como eu deixei a minha calda esfriar demais, tá vendo ali que ficou uma bolinha? Ela só vai ser um pouquinho mais difícil de dissolver, mas não tem problema que o recheio vai dar certo. E aqui o meu recheio começa a cozinhar, eu já deixo ele ali no fogo bem baixinho por conta do espessante, o amido. E as gemas também é um espessante, então aqui ele tem bastante. E se você continua no fogo um pouco mais alto, corre o risco desse recheio empelotar todo. Não está perdido, tá, gente? Mas dá um pouquinho mais de trabalho para tirar os gruminhos. Ah, gente, esqueci de falar. Assim que o meu recheio aqui ficou bem fluido, eu já tirei o cravo e a canela. Eu achei que estava gravando, mas não estava. Aqui o meu recheio já chegou no ponto que eu preciso, cozinhei bem por conta do amido. Assim que ele começou a engrossar, eu cozinhei ele por 10 minutos, lembrando que no fogo ali mais baixinho. Mas esse ponto vai depender da sua necessidade, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, eu preciso de um recheio mais firme. E aqui dá pra ver a consistência dele, que ele ficou bem grossinho, né? Feito isso, eu vou transferir para um outro recipiente para esfriar totalmente. Eu vou colocar um plástico em contato e vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Aqui o meu recheio já esfriou, esfria bem rapidinho, porque é pouco o recheio também. E olha como esse recheio fica com uma consistência linda. E tem muita gente que despreza recheio que não utiliza leite condensado e nem creme de leite. Mas, gente, o sabor é muito bom. E na confeitaria tem muitos recheios assim. E esse recheio, como eu falei para vocês, é a verdadeira baba de moça, que não utiliza leite condensado e nem creme de leite. Mas é claro que tem várias receitas aí que utiliza. Eu sempre falo, utilize o que é melhor para você. Ah, gente, esqueci de falar para vocês. Aqui as gemas vai influenciar muito na cor desse recheio. O meu ficou assim bem amarelinho, porque como vocês viram, a minha gema tava bem amarelinha. Pode ser que o seu recheio não fique dessa cor por conta da cor das gemas. A gente sabe, né? Tem algumas que vêm bem clarinha. E eu utilizei essa quantidade de recheio para preparar um mini bolo para festa na caixa. Já tem vídeo aqui no canal, só que a festa na caixa que tem aqui eu fiz um bento cake. Esse não vai ser, porque eu não vou colocar na hamburguera, vou colocar na bandeja mesmo e na caixinha. Esse bolo pesou 750 gramas. E a cliente queria muito esse recheio, porque ela fala que tem muito gostinho de bolo de casamento, para vocês verem como esse recheio é saboroso mesmo. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu precisava, né, compartilhar esse recheio, porque não tinha aqui no canal. Se você gostou, não esquece daquele like, de compartilhar para mais pessoas. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!